No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre produtividade tóxica. É quando você faz tudo, menos o que faz sentido. Meu nome é Minoru Ueda e neste canal a gente conversa sobre produtividade com sentido. A gente fala sobre propósito de vida, a gente fala sobre o Ikigai, filosofia japonesa de razão de viver, a gente fala sobre inteligência emocional e a gente fala sobre o que é produtividade tóxica. Esse tema nasceu de uma conversa que nós estamos em obra, a minha casa está em obra, e aí eu conversando com um dos fornecedores e ele comentando que há alguns anos atrás ele teve vários desafios de saúde, jovem, muito jovem, né? Jovem, 40 e poucos anos, e ele falou, olha, Ueda, eu tive alguns desafios e a minha agenda estava lotada, crescimento da empresa e tudo isso, só que eu comecei a perder o sentido. Eu falei, o sentido, né, sentido de você, da noção de trabalho? Eu falei, não, do sentido do meu corpo, e foi afetando tudo isso, e depois a gente conversou enquanto o pessoal estava trazendo os materiais e tudo isso, e eu comentei, e ele falou, então, Ueda, o que você faz? Faço isso. Até ele viu um pouco o nosso mini estúdio aqui de gravação, falou, você dá aula do quê? Eu falo sobre produtividade com sentido, eu falo sobre propósito de vida. Ele falou, Ueda, era isso que quando aconteceram as dores do corpo e com filhos pequenos, eu comecei a refletir sobre os erros que eu estava cometendo, o que eu estava cometendo dessa produtividade só por dinheiro e tudo isso. Ele falou, lógico, né? A grande oportunidade da vida acontece e a gente vai tendo desequilíbrio. Eu lembro quando eu defendi a tese do impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho, onde nasceu o primeiro livro, Competência Emocional, a gente começou a estudar bastante os impactos desses transtornos, dessas doenças invisíveis que podem acometer a todos nós, né? Por isso que a produtividade com sentido, ela está muito vinculada à nossa saúde mental, ela está muito vinculada à nossa produtividade, sim, aos nossos ganhos, e está muito vinculado ao nosso Ikigai, porque um dos pilares, né, um dos pilares do Ikigai é onde eu sou remunerado, onde eu sou reconhecido, mas no equilíbrio, né, do equilíbrio entre os meus pontos fortes, acima de tudo, levando a uma contribuição e o que eu tenho de paixão ou o que eu amo fazer. Mas aqui, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês cinco erros ou cinco atitudes ou cinco erros, né? 5 enganos que a gente comete quando a gente entra nesse ciclo vicioso da produtividade tóxica, tá? Então, como eu defini, né, aqui, a produtividade tóxica é quando a gente faz tudo, mas não faz nada com sentido. E tem algo que eu falo muito nesse canal, que a gente vai compartilhando muito nesse canal em relação à produtividade com sentido e a produtividade tóxica, que a produtividade tóxica adoece, ela esgota e ela nos desconecta. Mas desconecta do quê? Desconecta dos nossos valores, desconecta do nosso processo ligado talvez, às vezes, dos nossos pontos fortes e desconecta das nossas próprias decisões linkadas a crenças e valores. Então, tudo isso é uma jornada de que é necessário o processo do autoconhecimento. Então, a produtividade com sentido, ao contrário, ela nutre, ela equilibra e ela nos conecta. Olha, então todos esses aspectos que a gente vai trabalhando nessa nossa jornada. Por isso que a gente já compartilhou sobre os micro hábitos, o quanto leva, qual a importância do impacto do nosso foco, por que a gente vai se distraindo. Por isso, se inscreva no nosso canal, porque a gente vai trabalhando toda uma jornada também do próprio processo de transição da nossa carreira, porque às vezes o que está trazendo a produtividade tóxica, às vezes não é a carreira, é o nosso
a nossa interpretação e de como que eu posso trazer o próprio equilíbrio. E em muitas ocasiões, por exemplo, um dos primeiros erros é a gente confundir ocupação por realização. Eu comentei já em alguns vídeos, eu estou tentando colocar aqui o roteiro aqui da Folha, porque a gente vai conectando, então a gente às vezes, né, lembra de uma situação e perde aqui o fio aqui. Então vamos lá. Eu comentei já nesse canal que de um dos nossos mentorados, muito executivo, agenda cheíssima. Se você observar, você fala, nossa, é essa pessoa que eu tenho que eu quero chegar lá. E sim, né, bens materiais e tudo isso. Quando ele veio ao nosso encontro para o processo de mentoria, ele já foi muito alinhado com a organização, porque a organização também estava observando que ele estava com a agenda cheia, mas ele não conseguia mais ter um processo de equilíbrio, porque é algo que vai entrando também, né, se torna um vício, né, o workaholic, né, que é a grande reflexão. E uma das perguntas que a gente fez para ele assim, o que realmente, além de fortalecer, fazia sentido? E aí a gente faz algumas perguntas, principalmente com perguntas que são baseadas em gatilhos, o que levava a ele ficar num processo de autocobrança, né? E era isso, era tornar a agenda cheia para ele, era sinônimo de realização. E não era isso que nem os executivos que eram acima dele cobravam, né, que não era o direcionamento, mas ele tinha como um radar. E aí ele foi refletindo, e falou, porque eu desde jovem e tal, e tudo isso. Então, é a gente libertar-se. Por isso que o Dr. Ken Moji, que é um neurocientista que estuda o Ikigai, ele trabalha 5 pilares para o equilíbrio do Ikigai, né? Comece pequeno, liberte-se, harmonia e sustentabilidade, alegre-se com as pequenas coisas e esteja presente. Então ele não conseguia estar presente com a família, porque, novamente, ele confundia ocupação com realização, né? Agenda cheia, lotada, e perdia um pouco a noção do todo o processo. E é interessante porque ele é administrador de empresa, estudou a lei de Pareto do 80-20, né? Ou seja, 20% de esforço para 80% de resultado, e ele confundia tudo isso, 80% de esforço para 20% de resultado. Olha só, ele estudou administração, mas teve que ter contato com toda a nossas reuniões com a mentoria Virtus. Caso você queira conhecer um pouco mais, a gente deixa o link aqui na descrição. E aí a gente foi fazendo toda essa reflexão do processo. Segundo erro, né? Viver no piloto automático. Esse piloto automático é um grande desafio da nossa correria, do nosso dia a dia. Não é à toa que a atenção plena, o mindfulness, é uma das técnicas mais preciosas que a gente tem. Técnicas que a gente fala que é simples, mas a gente esquece. Técnica de respirar. Como que você está respirando aqui nesse momento, né? Existe um exercício muito simples, que ar frio entra, ar quente sai, né? Prestar atenção na sua própria respiração. Mas, Ueda, tão simples sim, porque oxigena o cérebro para que você esteja no estado de presença. Sair da caixa, né? Sair do piloto automático. Então, é necessário, nesse momento, observar a sua produtividade com sentido e, nesse momento, estar num processo de flow. O que é o flow? É quando você tem consciência do que você está fazendo, mas perde a noção do tempo. Quando você tem um envolvimento, talvez de um ponto, tá vendo? Com toda certeza, de um ponto forte, de uma virtude, né? de uma habilidade com o desafio, e aí traz o equilíbrio nesse processo. Então, é uma das questões tão importantes que o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que a gente sempre aborda. Eu gosto muito de falar que é nesse livro, Cor de Abóbora, do Flow, que você encontra um gráfico assim precioso do Flow, que traz aqui sim, que é a importância, que é o equilíbrio entre as competências e os seus desafios. Aqui tem o encontro do Flow. E quando não você tem muito mais desafio, muito mais
pressão, né, do dia a dia, aí entra no processo de agitação e tudo isso. E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas competências e poucos desafios, apatia, né? Apatia, o tédio aqui. Vamos lá, terceiro erro, terceiro desafio, né? Erro não, mas desafios aí que levam à produtividade tóxica. Foco total no fazer e nenhum espaço para ser. Foco total em títulos, sabe, coisas externas, em coisas que são realizadas para fora e sem ter o sentido do que você está fazendo. Entra num processo de ciclo, né, das corridas, dos ratos, de você fazer e não entende que o ser, né, de você de ser algo para você, entregar algo para você se dar de presente um tempo para descansar, curtir o que você gosta e esquece. E aí você tem que fazer, e aí se torna realmente um vício de você não conseguir dar tempo para você. Por isso que a experiência, quando a gente fala da qualidade, tem muito a ver com os aspectos físicos, né, dos aspectos biológicos, dos aspectos psicológicos, da questão do social, do ser, né, de você se integrar também com pessoas, e também o ambiente organizacional, né? São os aspectos do bem-estar, da qualidade de vida defendido, né? Uma proposta muito rica, que é o BPSO, Biológico, Psicológico, Social, Organizacional, que é o estudo da professora Ana Cristina Limão de França da Universidade de São Paulo, que é uma das maiores especialistas em qualidade de vida e bem-estar. Foi a minha orientadora, né, durante a minha tese, onde eu defendi qualidade de vida e o impacto das competências emocionais. Então, olha o impacto das competências emocionais para esse ser. Por isso que a inteligência emocional, ele é, sim, um dos aspectos importantes para a nossa oportunidade de trazer o autoconhecimento, a autogestão e a automotivação, que traz o nosso ser. E aí, por que ele impacta a produtividade tóxica dos relacionamentos? Porque com a ausência da automotivação, do autoconhecimento e do autocontrole, traz a dificuldade para você desenvolver a empatia, que é se colocar no lugar do outro, mas principalmente a tríade da empatia, né? Entender onde a pessoa está querendo chegar, entender o que a pessoa está sentindo e ter uma compreensão em relação àquilo. E aí também dificulta você ser também, porque dificulta a autoempatia, dificulta você entender o que você está sentindo, as emoções que você está sentindo, onde você quer chegar, porque você entra no piloto automático, olha lá, um dos grandes desafios, e você não consegue se autovalidar, que é a compreensão, se autovalidar que você está cansado, se autovalidar que de repente naquele momento você precisa daquele momento do ócio criativo, né, do professor Domínico e demais, que é onde você consegue conectar e fazer as conexões do processo, você consegue estar presente e falar, peraí, é esse aqui, deixa eu te saber aqui, não é aplicativo que você precisa para ser mais produtivo nesse instante, é você ser e observar quais são os seus valores naquele momento. E aí vem ao encontro do quarto aqui, ó, ter vergonha em pedir ajuda. Se torna o super-homem, a super-mulher, a super-profissional e tem a dificuldade daquele momento de pedir ajuda. Não é à toa que hoje a saúde mental faz parte de vários programas do ambiente organizacional. Procurar ajuda de especialistas, de pessoas que trabalham com o processo da mente, que trabalham com o processo de todo o ser. Então, pedir ajuda. Delegar. A gente trabalha muito do ambiente organizacional e o delegar, muitas pessoas têm dificuldade dentro desse processo. E aqui a produtividade tóxica, né, ela traz muito junto, ela anda em paralelo pessoas que são perfeccionistas. Então, quando são perfeccionistas, tem uma dificuldade enorme de delegar, tem dificuldade. E quando tem dificuldade de delegar, o que acontece? Acaba acumulando, acaba trazendo todo, né, e querendo ser o super-homem. E o grande desafio é quando as pessoas têm tanto
tanto é tão apegado a esse perfeccionismo que acaba não confiando nas outras pessoas. E quando não confia nas outras pessoas, cria um ambiente, né, que não gera um processo de comunicação. A gente tem um fluxo na liderança positiva que a gente trabalha, que é um dos aspectos que a gente trabalha também nas palestras que a gente desenvolve no ambiente organizacional, que é o fluxo, assim, do alto desempenho depende do ambiente de confiança. Se você não tem um ambiente de confiança no seu dia a dia, não tem um ambiente de comunicação. Se você não tem um ambiente de comunicação, as pessoas não participam. Se as pessoas não participam das decisões, elas não se engajam, elas não vestem a camisa. Aí não tem entrega de resultado. Então, quando esse profissional, quando o profissional, ela tem uma dificuldade de pedir ajuda, seja uma solicitação, uma ajuda técnica, né, da sua equipe, uma ajuda do seu dia a dia organizacional, ou uma ajuda dentro do seu ambiente mental, psicológico, tende sim a ser um centralizador. E um passo de ser centralizador e ter uma administração de comando e controle, ela é muito próxima. Tendo uma administração de comando e controle, não permite que tenha uma oxigenação, né, um clima onde as pessoas possam participar. E aí vai gerando conflitos, e ao gerar conflitos, olha só, impactando nos aspectos da competência emocional, que são as habilidades sociais, ou seja, relacionamentos positivos. Então, porque isso que no nosso canal a gente vai compartilhando muito e fazendo essas conexões com a inteligência emocional. Por quê? Quando a gente traz essas questões da comunicação positiva, que é a razão loçada, né, em vários vídeos do nosso canal, a gente traz as emoções positivas, por isso se inscreva no nosso canal. A gente traz a razão loçada, que é o 3x1, 3 comunicações positivas para um desafio. E aqui, nesse 3x1, vale tudo, tá? Vale tudo que eu falo assim, frases, aspectos não verbal, bons, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, todos esses aspectos fazem parte de um relacionamento positivo que você agrega valor e traz então o ambiente para um ambiente de participação. E aqui o quinto, acreditar que emoção atrapalha a produtividade. Então, não, só vamos para as questões racionais. Nada de alegria nesse ambiente aqui, nada, inspiração. As emoções positivas fazem parte do nosso ambiente. Pessoal, inteligência emocional não é você não ter emoção. Inteligência emocional é você ter autoconsciência do que está acontecendo com você se autogerenciar, e a partir do momento que você se autogerencia, você gerencia as relações. Você não consegue gerenciar as emoções das outras pessoas. Você não consegue falar assim, não sinta tal, não. Você vai sentir. O que você precisa é que você reconheça que aquela emoção não pode impactar tanto no seu comportamento. Então é ter consciência do que está acontecendo. Eu gosto muito de compartilhar, e já compartilhei nesse canal várias vezes, essa obra muito bacana de Inteligência Emocional 2.0, Você Sabe Usar a Sua. Esse livro é magnífico. Então a gente está falando que o quinto erro da produtividade tóxica é acreditar que a emoção atrapalha a produtividade. Eu vou comprovar para vocês que ela auxilia a produtividade. Por isso que a produtividade com sentido é uma produtividade com inteligência emocional. Aqui, ó. A inteligência emocional é tão importante para o sucesso que responde 58% de todo o desempenho em todos os tipos de funções profissionais. 90% dos colaboradores de alto desempenho também têm uma inteligência, um QE, né, elevado. Por quê? Como seria de se esperar, as pessoas com coeficiente emocional elevado, que ganham mais, totalizando uma média de $29 mil, segundo aqui os autores Travis e o Chan, $29 mil a mais por ano do que pessoas com QE. A relação entre QE e a renda é tão direta que cada ponto adicional de QE aumenta o salário anual em cerca de $1.300.
Agora, eu quero focar o quanto que é a importância da inteligência emocional na nossa saúde. Por isso que trazer a produtividade com sentido traz com ela, sim, um dos ganhos é o nosso ganho de saúde mental, é o nosso ganho de longevidade, né? A vida tanto empresarial, a nossa vida relacional, nossa vida aqui nesse plano terrestre, ela não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é uma maratona. E a inteligência emocional faz parte de um dos aspectos importantes para a gente passar dos 30 para os 40, dos 40 para os 50, e quando chega aos 60, que é o meu caso, já trabalhar e observar o quanto que você pode também agregar na vida de outras pessoas e quanto você também pode trazer também alegria nesse processo de divertimento. Gravei um vídeo aqui que, se nós fizermos um número, mais de 100 mil alunos, 100 mil pessoas já pude compartilhar conhecimento, né? Segundo os meus amigos, é um cálculo modesto, né? Porque estou há mais de 35 anos em sala de aula aqui. Acredite se quiser, né? Vamos lá. O que é inteligência emocional, as 4 habilidades, né? Eu quero, assim, compartilhar rapidamente esse livro aqui, é magnífico, porque ele dá práticas aqui, ó. Então ele vai dando práticas aqui e, por exemplo, né, nesse exemplo, eu estava até dando risada com a minha filha. Ela estava agora de férias, segundo informações aí da faculdade, que são um grande desafio, né? Então aqui, ó, estratégias de autoconsciência, autoconhecimento. Note o efeito propagador de suas emoções. Então, lembra, inteligência emocional é você ter autoconsciência do que está acontecendo com você, se autogerenciar e gerenciar as relações. Quando você gerencia as relações, você consegue observar o impacto, por exemplo, das suas emoções em relação às outras pessoas. O impacto da sua escuta empática ou da falta de escuta empática das relações interpessoais. Aqui ele fala assim: anote suas emoções em um diário. Vai anotando, em tal lugar eu fiquei com raiva, tal lugar eu fiquei alegre, né? A gente vai nomeando as emoções. Só o fato de você nomear as emoções é uma oportunidade de você trazer, peraí, essa emoção me traz aqui uma produtividade com sentido. Peraí, essa emoção aqui já separa se eu estou na ocupação ou se eu estou na realização. Do flow, eu estou realizado, né? Eu fico só pensando no tempo ou eu estou integrado e trazendo, né, as minhas competências? E aí a gente vai trabalhando, então, o primeiro desafio, que é confundir ocupação com realização. Quando eu trago, por exemplo, né, vamos trabalhar aqui a autogestão aqui, né, que ele trabalha aqui, ó. Estratégia de autogestão. Respire direito. Conte até 10, né? Incorpore mais sorrisos e risadas na sua vida. Como é que está o seu índice de sorriso no seu dia a dia, né? Para que você não viva no seu piloto automático aqui, ó. Então você ter consciência de que você está respirando, né? Consciência de onde você está. Permite você sair do piloto automático e falar, opa, a gente faz alguns exercícios simples no Mindfulness, né? Nos exercícios de Mindfulness, sejam nos workshops, na mentoria Virtus, a gente às vezes fala para o mentorado, fala assim, vamos respirar aqui, respira. Né? A respiração aqui, ó. Ar frio entra, ar quente sai, né? Aí você vai falar, a mentoria Virtus é só respiração. Não, Eda, não. A gente trabalha também todos os pilares do flow, a gente trabalha os pilares do Ikigai, a gente trabalha os pilares da investigação apreciativa, da liderança positiva, a gente trabalha as forças humanas, né? As forças humanas através tanto dos estudos do Dr. Martin Seligman e Dr. Peterson, ou os pontos fortes também do Dr. Clifton e que já temos vários vídeos nesse canal, né? Por isso que se inscreva no nosso canal, que a gente vai compartilhando tudo isso, ó. Concentre-se nos seus pontos fortes e não nas suas limitações. Então, vai saindo, né? Foco no total, no ser e não no fazer. Você consegue quando você observa que você está no ser, quando você tem consciência que você está atuando com um dos seus pontos fortes. Como assim? O ser gera desejo e satisfação. Tá aí, ó, pontos fortes. Quando você
tá no processo do flow. Lembra do flow, do equilíbrio entre o que você está fazendo e seus desafios, quando o tempo, né, passa de uma forma diferente, você se integra naquilo, você pode até estar cansado fisicamente, mas mentalmente, se você fala, nossa, eu quero fazer mais coisas nesse sentido, é o seu estado de experiência, é a qualidade da sua experiência. Então, você sai do fazer para o ser. E quando você tem os aspectos aqui do próprio processo, que ele fala da estratégia de consciência social, que é a consciência social de você ter o radar da empatia, é você observar cada vez mais também e viver no seu momento, tá? Então, você, de repente, ter a oportunidade de praticar a sua arte de ouvir, né? E também a arte de pedir ajuda, a arte de se autovalidar. Lembra do processo da empatia? A empatia é autovalidar, você trazer a validação também para você. Então, pedir ajuda é um processo, né, muito importante para o nosso dia a dia, porque hoje o Superman, o super-homem, a supermulher são alguns desafios. Eu lembro que nós tivemos vários momentos com trainees alguns anos atrás, e a gente observava que os trainees, até pessoas jovens que estavam assumindo liderança, eles traziam como modelos de líderes aquelas pessoas que tinham sucesso e tudo isso, que talvez estejam lá nos primeiros lugares da vida e tal, e hoje a gente observa que esses mesmos jovens, assim, jovens que estão agora nessas fileiras de trainee ou iniciando, muitos dão, assim, valor às pessoas que estão ao lado deles, né, pessoas, sei lá, o pai, o tio, o primeiro gestor, o pastor, o padre, o palestrante, o expositor espírita, enfim, pessoas normais, a pessoa que, de repente, um professor, pessoas que têm seus desafios e tem a oportunidade de falar, peraí, deixa eu aprender com você, né? Deixa eu aprender, vamos aprender juntos, né? Como diz o Peter Drucker, né? O líder, né? O grande Peter Drucker dizia, o líder do século XXI não tem todas as respostas, mas tem boas perguntas, né? E aqui a outra quarta competência emocional aqui que ele compartilha, que é estratégia de gestão de relacionamento. Então, aprimore seu estilo natural de comunicação. Observe que cada um de nós temos, né? A partir do nosso perfil comportamental, a partir de nossas características, nós temos, cada um de nós, né? Nossa característica de comunicação, ou alguns falam mais rápidos, outros mais vagarosos, outros refletem antes de falar, outros falam depois refletem. Então, isso é muito importante, e isso é a capacidade que nós temos de se importar com o outro e demonstrar isso aqui, ó. Acreditar que a emoção atrapalha a produtividade. Você compartilhar o que você está sentindo é muito importante. Dr. Daniel Goleman, no livro Trabalhando com Inteligência Emocional, que foi o segundo livro, não sei se é segundo, mas primeiro Inteligência Emocional, e o livro Trabalhando com a Inteligência Emocional, ele traz os conceitos da competência emocional. Ele traz alguns estudos que nos ambientes organizacionais onde ele tinha atuação, onde ele tinha abertura para fazer essa pesquisa, e outros psicólogos também realizavam, quais eram as emoções que era permitido no ambiente organizacional, né? Naquela época, década de 70 e tal, né? Ou final da década de 70, início da década de 80, as emoções eram raiva e medo. Isso era permitido no ambiente organizacional, olha só, né? E hoje a gente sabe que o clima organizacional é importante, quando as pessoas saem, muitas vezes, dos ambientes organizacionais, ela não sai por conta do CNPJ, sai por conta do CPF, né? Do líder ou da líder, do gestor ou da gestora mais próxima da pessoa. Então, saiba dar um feedback também de correção, também de desenvolvimento e de reconhecimento também. Então, trazer esses aspectos é muito importante para a nossa produtividade com sentido, a produtividade com a inteligência emocional, a produtividade para que a gente possa refletir cada vez mais
trazer sentido para aquilo que faz parte do nosso dia a dia, trazer sentido para aquilo que valoriza todo o processo, porque quando a gente traz o sentido, a gente influencia as outras pessoas também a trazerem sentido para a sua vida, porque não é possível separar vida pessoal e vida profissional, a gente administra, mas quando eu trago e consigo fazer esse equilíbrio, a gente traz também o nosso Ikigai, porque aí vai tendo a composição do que eu amo fazer, com o que eu faço bem feito, o que isso vai gerando de engajamento e vai gerando de reconhecimento e remuneração e contribui para a humanidade. E aí a gente vai transcendendo cada vez mais a nossa existência e vai fazendo trazendo valor para a nossa vida.